Fica aqui comigo que você vai saber o que está acontecendo com os adolescentes. E antes disso, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, porque vai fazer total sentido para você, tá? Sabe o que está acontecendo hoje com os adolescentes? Vamos voltar alguns anos atrás, há muito tempo atrás? Vamos voltar para Woodstock. Woodstock. É revolução sexual. Houve uma revolução sexual. Agora se pergunta, por que você está falando de Woodstock? E o que o Woodstock tem a ver com o que está acontecendo hoje na nossa atualidade? Por isso que é importante você saber de história, para você não se perder ali no mundo de hoje. Então assim, antes do Woodstock existia uma coisinha chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, ela condicionava o seguinte, olha, trabalha, você tem que ter um emprego, você tem que trabalhar. Precisamos de um local para produzir, um caixote chamado indústria. Precisamos cuidar das pessoas feridas, um caixote chamado hospital. Precisamos educar as pessoas, vamos criar o quê? Um caixote chamado o quê? Escola. Escola. Você percebeu que foi criado uma condição, foi criado um ambiente, e os pais faziam o quê? Só trabalhavam, só trabalhavam, só trabalhavam. E só queriam ser reconhecidos. O mérito era o quê? O trabalho, o mérito. Você lembra? Até engraxate tinha um mérito ali, as coisas. Os jovens começaram o quê? Ficar revoltados. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? E aí já começou naquela ausência. Quando chegou, o que aconteceu? Foi criado o Woodstock. Os jovens estavam se rebelando emocionalmente. Sobre o que? A ausência dos pais. Eles queriam essa liberdade, eles queriam ser livres, eles não queriam viver a vida prisioneira dentro de caixotes como os pais. Aquele período houve uma questão de teste de drogas e tudo mais. O Woodstock, ele gerou um impacto muito grande nas famílias. Nos americanos hoje, cerca de 35%, foi um percentual de 35%. Uma desconstrução total da família, do membro masculino e do membro feminino. Então é só para você ter uma noção do que o Woodstock aconteceu e o que gerou lá nos Estados Unidos e gerou hoje no nosso mundo aqui. Maravilha! Vamos pegar agora a nossa realidade. Qual é a realidade dos pais, os milênios? Milênios são pessoas de 40 e poucos anos de idade. Eu sou um milênio, ok? Eu sou um milênio de 40 e poucos anos de idade. A minha geração, a boa parte, a grande maioria da minha geração, ela fala o seguinte: 90% do trabalho e você é reconhecido pelo que você faz. Essa é a minha geração, dos milênios, ok? Agora, a geração Z é dos 13 aos 30 anos de idade. E o que a geração Z ela quer? Ela quer saber de trabalho? Ela não quer saber do trabalho, mas um dado que muita gente não sabe o que a geração Z quer é qual? Que o trabalho ele é importante. A geração Z pensa que o trabalho é importante, sim. Só que ele ao mesmo tempo ele quer o quê? Qualidade de vida. A minha geração veio dos 90% trabalhando e 10% qualidade de vida. Onde é que era os 10%? Julho, nas férias, final do ano, ou sempre no final de semana. A geração Z só quer conciliar isso no dia a dia. E é essa dor que está acontecendo. Agora, vamos ver esse reflexo que foi muito demonstrado na pandemia, onde estavam nossas fraquezas, as nossas dores. Gente, você não pode crucificar e nem discriminar a geração Z. Eu vou usar uma moça como referência que tem 27 anos, a porta-voz do governo americano. Mãe. É uma mulher afiada, de um conhecimento extraordinário. Ela é esposa, ela é geração Z, ninguém acredita. Só que ela tem base, princípios e fundamento. Então a geração Z não é perdida. Ela só precisa ser instruída. Mas se o pai e a mãe só estão trabalhando, o que ela vai entrar no lugar dela agora? As informações do mundo. De pessoas magoadas, extremistas. E é melhor ficar com um extremista do que ficar sozinho. Vamos ver como que foi fortalecida a ideologia de gênero? Depois busca no Google John Money e pesquisa sobre esse cara. Esse cara é o pai da ideologia de gênero. Então esse cara ele fez um experimento com os dois irmãos gêmeos, que um dos irmãos teve seu pênis mutilado, e aí ele começou a sugerir para a família que ele fosse tratado como mulher. Botava roupas de mulher nesse rapaz,
nessa criança e ia para casa fazer tipo movimentos, né, com o irmão, que ele era uma mulher. Tradução: a família foi destruída, pais alcoólatras, depressão, um dos irmãos cometeu suicídio. É só você buscar John Money que você vai saber toda a história, tá no Wikipedia, tá no Google, tá tudo lá. Então esse cara, ele também apoiava que poderia casar com o próprio filho. Então o pai da ideologia de gênero é aí. E foi um fracasso o experimento. Ele não conseguiu tirar a originalidade da criança, ele não conseguiu tirar a identidade, a criança ficou sem identidade. Vamos agora à pandemia, pegando todas essas informações. O que eu falei? Que a minha geração são os millennials, né? Os 40 anos. Né? Sou novo, mas viraram os 40 anos. Essa informação dos millennials, o que aconteceu? Na minha geração que só trabalhava, quando aconteceu a pandemia, o que aconteceu? Eu fui obrigado a ficar dentro de casa com minha esposa. As outras famílias foram obrigadas a ficar juntas, correto? Sim. Perfeito. Todos nós fomos obrigados a ficar juntos. Agora tem um detalhe. Quando nós fomos obrigados a ficar juntos, nós fomos obrigados a conviver juntos. Nós não vivíamos juntos em família. Nós não sabíamos o que é toque, abraço, olhar nos olhos, abraçar, beijar, dizer eu te amo. As pessoas só coabitavam, na verdade, né? Só coabitavam. Aí, agora você vai ver por que foi... todo mundo fala, né, por questão política, fala só das mortes. Mas ninguém fala sobre quando um filho entrou dentro de casa, ele tinha expectativa que sempre ouviu o pai, milênio, falando: olha, quando eu tiver aquela promoção, nós vamos estar juntos. Nós vamos viajar. O dia que a gente conseguir, o dia que o papai resolver o trabalho, nós vamos estar o quê? Juntos. O que aconteceu? Os pais foram para dentro de casa e ficaram o quê? Trancados nos seus quartos. Aquela criança gerou o quê? Um conflito muito grande. Ei, era mentira. Porque meu pai está dentro de casa, então o problema de quem é? Sou eu. Sou eu. Então aí que aconteceu o colapso. Então, ou seja, vários relacionamentos começaram a ser destruídos porque já estavam destruídos ao longo do tempo, ao longo da vida. Eles já não existiam. E aí, quando o cara e a mulher viu que não conseguiam mais, os relacionamentos começaram a sair. As crianças viram que os seus problemas eram eles e não era a promoção, porque estava com o pai lá que não sabia abraçar, dizer eu te amo. E aí, o que é muito comum na ideologia de gênero é a referência. Se eu sou um pai ausente e meu filho é criado pela minha esposa, qual é a referência que ele vai ter? Feminina. Feminina. Ele vai andar mais delicado, vai fazer mais isso? Acabou. Se a minha esposa fosse destruída pelo pai, abandonada pelo pai, carente, não tivesse resolvido isso, e eu estou fazendo a mesma coisa, meu filho seria programado com a crença de quem? Das dores e dos traumas de quem? Da mãe. Da mãe. Então, o que está acontecendo com nossas crianças hoje é apenas reflexo dos pais que nós estávamos sendo. Então, ou seja, eu vejo muito filho extremista aí. Se a gente for entrar na cabeça dos extremos, nós vamos encontrar dor, nós vamos encontrar tudo isso. Mas tem uma visão. É duro falar isso. Olha que eu não gosto do extremo, tá? Não gosto. Mas se a gente entrar na cabeça do extremo, tirando os que não querem destruir o mundo, tem aqueles que falam assim: eu quero um mundo melhor, mas eu odeio pessoas. Einstein era assim. Sim. Eu amo a humanidade, mas odeio pessoas. Einstein era dessa forma. Einstein não conseguia se conectar com as pessoas, porque a dopamina dele, o desejo dele era do mundo melhor. E é isso que está acontecendo hoje com os filhos. Os extremos, eles estão querendo um mundo melhor, mas eles não sabem se relacionar. O pai não sabe pedir perdão, o pai não sabe abraçar. Então eles voltam para dentro de casa vazios. E é melhor estar o quê? Sozinho ou com outras pessoas, mesmo com ideias loucas, perturbadas, que não faz sentido nenhum? Outras pessoas. Maravilha. E aí você vê um cachorro sendo bem tratado e você não é bem tratado. Você prefere ser igual a quem? Cachorro. Cachorro, ovelha, um porco, um cavalo.
Agora, você sabe qual é a minha maior preocupação a respeito disso? Ah, É quando esses jovens começarem a ter relações com esses animais. Uma nova doença, um novo vírus vai ser gerado. E isso já está acontecendo, literalmente. Eu vejo pessoas se usando como referência animes, e olha que eu fui um grande consumidor de anime. Mas por que que eu não me transformei nisso? Porque eu fui resgatado antes. Porque eu entendi sobre uma referência. Eu entendi que existia um Deus maior, um Pai maior. E é isso que está acontecendo. Então nós temos que voltar para o Pai, nós temos que fortalecer os nossos princípios, os nossos valores, fortalecer a nossa identidade. Então não adianta você falar que quer salvar um jovem criticando o jovem. Não adianta você querer salvar uma criança criticando a criança. Quando se fala sobre salvem, cuidem das viúvas, das crianças, o que eu entendo? Está cheio de criança órfã de pai. Está cheio de criança de órfã de pai. E as viúvas, por que elas estão viúvas? Comecem a amar suas esposas, comecem a amar suas mulheres e salvar essas dores. Caso contrário, teremos mais uma família não, teremos mais uma geração destruída, de mães traumatizadas, viúvas traumatizadas, com crianças sem referência masculina, uma referência de pai. E o que é mais incrível de tudo, que até a ciência a genética, ela explica isso.